para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, meu irmão. Eu te convido para que nós possamos ficar juntos até o final desse vídeo, porque está sensacional. E quem vai me ajudar a fazer o programa de hoje é ela, minha esposa. Ela é minha amiga, companheira, parceira, está sempre comigo, minha cúmplice. E além de tudo, meu amor, Deus me deu ela de presente. Você tem um presente em casa? A sua esposa é o seu presente. E muitas vezes o homem é o presente da esposa também. Por isso, nós tivemos o prazer, o privilégio de estar com o pastor Portela. Um abraço, pastor Portela. Também a esposa do pastor Portela. A irmã Inês. Irmã Inês. O pastor Daniel e a esposa dele também, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, pelo seu prisma de esposa. Porque eu aprendi a pedir desculpa, a dizer te amo, a dizer tá bom, meu amor, tá legal, tá tudo certo. Fala então aí. Nós participamos de uma viagem, né, que é do encontro de casais, lá da Igreja Testemunha de Vitória. E esse passeio foi em Tianguá. Tianguá. 2 dias muito intensos, maravilhoso, proveitoso. Nós voltamos renovados. E lá teve um encontro onde eles expõem a palavra de Deus, falando sobre os casais. Depois tem passeios, tem momento de comunhão. Foi muito bom, né, amor? Tudo isso aconteceu justamente porque era a hora certa, é o momento certo. Deus nos dá tudo aquilo que nós merecemos. Obrigado pela palavra que foi ministrada pelo pastor Portela, nos dando a condição e condução para que possamos aprender a discernir, a entender. Graças a Deus. E todas as vezes que tiver encontro de casais, nós estaremos lá presentes ou não, Tia? Estaremos lá. Fala sério. Tu gostou? A Gostei outra muito. anterior foi no Bajara. Essa foi agora em Tianguá. Foi maravilhoso. Mas para que você possa perceber o quanto é importante você falar, meu amor, eu te amo. Eu te amo. Vamos ver o vídeo, gente? Vamos lá, juntos? Vamos lá. Para o casamento, sobre os papéis tanto do homem como da mulher, que mesmo sendo diferentes, eles se completam. Pensando nesse tempo, né, a gente faz uma expectativa. Ontem falávamos com a Elisa e o Jorge, né, porque a proposta era ter esse momento ontem à noite, né, mas nós precisamos olhar para uma ótica que é uma ótica bíblica. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas capítulo 2, verso 15 de Cânticos, né, ou Cantares, como alguém conhece, e fala sobre a proposta desse momento, né? Daquilo que a gente vai pensar. Pode ver? Cânticos 2:15 diz assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Esse texto... Será que alguém tem uma versão diferente? Alguém quer ler? Alguém quer ler uma versão diferente aí? Esse texto ele fala de algumas coisas aqui que a gente precisa refletir, né? O livro de Cantares é um livro que tem uma linguagem poética, né? E uma linguagem alegórica, uma linguagem simbólica, né? Há muitas falas aqui que a gente precisa compreender o sentido, né? Do que ele está falando. E o texto aqui fala de raposas e fala de raposinhas. E fala também de uma plantação que está em flores, que pode ser estragada. E se você observar, o que o texto diz aqui? Ele diz, peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Ou melhor dizendo, cuidando, a manutenção, ela fala do cuidado que nós precisamos ter um com o outro e no nosso relacionamento de um modo geral, cuidando para não quebrar. Se não tiver manutenção, vai quebrar. Entenda isso. Pode ser o melhor relacionamento, pode ser o melhor casamento, pode ser a melhor família. Se não tiver manutenção, vai
vai Quebrar. Se você não der manutenção, a gente não. Quem é que acha bom fazer manutenção de carro? Nenhum dono de carro acha bom, né? Só o mecânico. Mas nós não achamos, né? Não achamos bom. Por quê? Porque a gente vai meter a mão no bolso. Mas eu pergunto, é mais barato fazer manutenção ou consertar, tentar consertar quando quebra? Eu que Né? diga, viu? É mais fácil, é mais barato, né, fazer a manutenção. Pois o casamento, irmãos, é assim. Não pode quebrar, não podemos esperar quebrar para tentar consertar. Aí, o primeiro ponto aqui é verificar, está relacionado às raposinhas, que é verificar os pequenos problemas. Os grandes, geralmente a gente, né? As famílias geralmente elas se unem em torno de um grande problema. Se juntam. Uma doença, a pessoa descobriu que está com câncer. O que as famílias geralmente fazem? Se unem em torno daquilo para resolver. Mas os pequenos problemas, a gente vai às vezes, né, deixando. Aí, uma coisa que é importante sobre essa ótica do texto aqui, raposinhas são problemas pequenos, mas que causam grande destruição se forem ignoradas. Certo? É porque todos nós, quando a gente vem para o casamento, a gente traz as nossas bagagens. Né? Então você traz a sua bagagem familiar. Do seu pai, da sua mãe, do seu relacionamento, como era, você traz para dentro de casa. Entendeu? E às vezes os problemas começam a vir aí. Então essas dificuldades a gente precisa superar, né? Se for preciso pedir ajuda externa, faça na conversa. Então frequência, forma e tom. Se eu disser, eu posso dizer para a Inês, pode dizer para ela, eu posso chamar ela de amor na conversa. Mas dependendo do tom, ela vai entender que eu não estou sendo carinhoso. Né? Não? Se ela dizer assim, amor, você já sabe que o negócio não está bom. Né? Então, cuidado nisso aí. É preciso praticarmos, e aqui aquilo que a irmã estava falando aqui, ó. É preciso praticarmos a escuta ativa. E o que é uma escuta ativa? É ouvir para entender. Não para responder. E não para responder. O cérebro reativo imediato. Às vezes a pessoa está falando e eu não quero, tipo... Na hora que a pessoa fala, puxa um gatilho, eu já estou pensando na resposta. Aí eu paro de escutar o resto do que ela está falando e começo a processar a resposta do que eu quero dar, porque aquilo me incomodou. Acontece comigo. Isso aí! Cobrança. As cobranças aumentam. E o esforço diminui. Precisamos reafirmar nosso compromisso com atitudes e palavras. Às vezes a gente está só falando, mas as atitudes não estamos tendo. Então são atitudes e palavras. É preciso voltar ao sim do altar diariamente. Se a gente se lembrasse do sim que a gente deu lá, metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Sim. Né? Você, né? Como é que diz lá? Quem é que ainda se lembra aí? Você promete diante de Deus, ó, e dessas testemunhas, e aí as perguntas começam, né? E todas as perguntas, sabe por que nós estamos aqui sentados do lado aí, cada um do seu cônjuge? Porque as respostas lá foram todas o quê? Sim. Sim. Então, tem que apertar o parafuso do compromisso, né? Recarregar a bateria espiritual. A águazinha elástica, que você mencionou que não pode faltar no casamento. Salmo 127, verso 1, o salmista diz: se o Senhor não edificar, né, a casa, em vão trabalham os edificadores. Se ele não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Então, o casamento, ele precisa de energia espiritual para suportar os dias maus. Eles virão. As tempestades virão, as dificuldades virão.
E nós precisamos dessa energia espiritual para suportar isso, né? Então, aqui, o que a gente pode fazer aqui? Orar juntos. Se você, como um casal, não faz isso, adote isso, assuma esse compromisso. Orar junto. A gente aprende a orar orando, né? A gente aumenta a frequência da oração orando. Então, quem não tem o hábito de orar, não vai nem saber dizer nada na oração. Mas fica ali, começa a falar, vai falando, né? A oração vai fluir. Então, estabeleçam esse hábito de orar juntos. Se possível, todo dia, não precisa ser um período longo. Comece com 5 minutos. Né? Aquele momento ali, aquele tempo com Deus, lê um texto da Bíblia, faz uma oração, agradece. Se você não quer dizer outra coisa, agradece. Coloca diante de Deus as necessidades do casal, da família. Fala com Deus. Né? Estabeleçam aí que vai ser positivo. Né? Vai ser positivo. Certamente iremos descobrir que essa prática ela aumentará a intimidade em todas as áreas, inclusive na área sexual. A gente precisa abrir o capô do relacionamento e analisar como é que está o motor, como é que está a água, né? Como está a minha postura como esposo, como esposa? Estou sendo presente, afetuoso, fiel, gentil? Quais áreas precisam de conserto no nosso relacionamento? É a gente fazer esse autoexame para saber. Tem uma área que está deficiente, então eu preciso consertar aquilo ali. Às vezes não é tudo. Eu preciso fazer manutenção naquilo. Como o carro, às vezes você leva, você tem que fazer manutenção nas rodas, às vezes você tem que trocar o óleo, às vezes é a bateria que está com problema, às vezes é na parte elétrica. De repente é alguma área específica que precisa de conserto. E aí a gente só vai saber fazendo essa avaliação, né? Fazer um check-up do casamento é importante, né? E aqui dentro dessa questão do check-up, marque um tempo de conversa sincera, sem ataques, só com amor e intenção de crescer. Esse tempo de conversa, nós precisamos marcar com o nosso cônjuge. Qual a intenção? Brigar, se atacar, discutir, sair dizendo eu tenho razão, eu estou certo, o outro eu estou errado. Não. É crescer junto. Não tem ataque, com sinceridade, né? Só com amor. Concluindo, casamento feliz não acontece por acaso. É fruto de manutenção constante. Se você quer desfrutar, então tem que fazer manutenção constante. Não espere quebrar para cuidar. Melhor prevenir do que remendar. Fazer remendo, que foi eles são o casal, né, número 20 da lista, né? Aí ele botou, não, nós somos o casal 20, né? Casal 20. Então, assim, não estavam na expectativa de vir a princípio, mas vieram. E por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em você, Deus tem um propósito em cada um de nós como casal, como família, né? Tanto na questão pessoal, como também familiar, como também na questão de igreja. Tem casais aqui que fazem parte da igreja. E há um propósito de Deus nisso. Lá depois, bora deixar essa caixinha bem Fechado. fechada. Vamos orar. Vamos orar, gente. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo, por tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Oramos pelo fortalecimento de cada casal, esse tempo tão prazeroso. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um, seu lar, sua família, o casamento. E aqui seja esse tempo de conexões, de fortalecimento de alianças e um projeto que não pode parar. Nós oramos, ó Deus, pela vida dos cônjuges, daqueles que ainda vão tomar uma decisão, daqueles que em seus corações disseram, hoje queremos tomar uma decisão, queremos dar um passo, queremos nos reconciliar, queremos tomar uma decisão, em nome de Jesus. E nesse dia, Senhor, seja um tempo trabalhado pelo Senhor na nossa vida. Agradecemos, Pai, por todos aqueles que aqui estão.
Oramos pela vida do Zé Cleuto, sua esposa, pela saúde da sua família, da sua casa. E te pedimos, ó Deus, nos ajuda nessa jornada. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dá um abração pro Margarida. Joel, o almoço é lá embaixo. Gente, Eu também tô e a carne cheirou,